Essa já é a 15ª vez que eu tento gravar esse vídeo e eu não consigo, eu já tô ficando louca. Oi gente, espero que vocês estejam muito bem. Pra quem não me conhece, sou a Bárbara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferenciado, mas nem tanto dos outros, e vai ser voltado para leitura. Como vocês já devem ter percebido aí no título do vídeo, eu vim trazer um vlog de leitura. E o livro desse vlog de releitura não é nenhuma novidade aqui no canal, porque eu já mostrei ele lá no vídeo que eu falei um pouco sobre as minhas leituras desse ano, de janeiro até agosto. E o livro é Eu e Minha Boca Grande. Antes mesmo de finalizar ele, faltando 2 capítulos, eu já queria reler para fazer várias marcações, mais do que essas que já tem aqui. Tem alguns post-its amarelos que não dá pra ver. Só que eu queria marcar com marca-texto, fazer anotações, porque é um livro, apesar dos assuntos abordados aqui não ser nenhuma novidade, não é algo extraordinário para mim, porque para quem não sabe, eu sou estudante da Bíblia, mas tem vários tópicos que a autora aborda aqui que é muito interessante relembrar e sempre tentar colocar em prática. Então eu quero reler esse livro e eu quero vlogar para vocês, conversar aí durante a leitura, né, falar o que eu tô achando, se eu concordo com alguns pontos com a autora. Então eu decidi vlogar para vocês e contar a minha experiência de uma forma bem aprofundada, sem ser apenas uma resenha. Agora, falando um pouquinho mais sobre o livro, Eu e Minha Boca Grande é um livro da autora Joyce Meyer, é um livro de não ficção e ele é voltado para o lado cristão. Ela é PhD em Teologia na Universidade Life Christian, não que eu conheça, mas enfim, eu quis falar aqui no vídeo. Traz esse lado aí cristão e é algo que me chamou a atenção, bateu aquela curiosidade, sabe, de ver o que a autora vai abordar aqui nesse livro. E ao ler, eu senti como se eu estivesse lendo um livro de uma grande coach com conselhos baseados na Bíblia. E aqui no verso, ela fala assim: com a ajuda de Deus você pode domar a sua boca. Eu pensei, amada, uma grande coach de você. Aqui ela basicamente vai falar que aplicando as verdades bíblicas delineadas nesse livro, você aprenderá o efeito de suas palavras no reino natural, como falar a linguagem de Deus, como quebrar as correntes do passado, como alcançar a vitória e muito mais. Não quero falar mais nada. Estou muito empolgada para o vídeo de hoje e eu não sei quantos dias vai durar. Sinceramente, vai durar até eu terminar o livro. Ele não é muito grande, como eu já falei no vídeo anterior, eu acho que eu falei. Ele tem, deixa eu ver aqui, umas 200 páginas, porque tem página final falando sobre a autora. Sobre marcar livros, eu não tenho problema em usar marca-texto, lápis ou coisas do tipo, caneta, enfim. Só marco livros que eu sei que eu vou querer na minha estante e que eu vou em algum momento reler ele ou reler só a parte que eu marquei. Então, para esse livro, na primeira leitura que eu fiz, eu marquei só com post-it e alguns textos bíblicos eu pintei com lápis de cor amarelo e botei uma estrelinha assim sinalizando com lapiseira, né, com grafite. Mas dessa vez, nessa releitura, eu vou marcar também com marcador de texto amarelo, que vai ser para marcar os textos bíblicos que eu achei bem interessante, que é sempre bom estar relendo lá na Bíblia. Marcador rosa, que vai ser para as marcações que eu sei que são exemplos para mim, que eu posso colocar em prática, que seria bem interessante eu estar adquirindo um novo hábito baseado no texto da Bíblia. E o laranja vai ser mais para destacar esses post-its em vermelho, para eu marcar exatamente a frase que eu marquei com post-it vermelho. Então, por enquanto, esse vai ser o meu tipo de marcação que eu vou fazer. E como esse é um livro que eu li, eu gostei, que eu sei que eu vou estar sempre voltando nele para ver textos, parágrafos, conselhos que eu achei bem interessante, eu vou marcar, né, com marcador de texto. Não vou ter nenhum problema com isso. Sempre que eu tiver algo para comentar, eu venho aqui e falo com vocês, provavelmente nesse mesmo formato, essa mesma luz, esse mesmo barulho de fundo, esse mesmo reflexo aqui do óculos, porque é o melhor ambiente da casa, é o mais silencioso. Enfim, depois de tanto falatório nessa introdução que ficou gigante, vamos lá começar a releitura do livro Eu e Minha Boca Grande.
Eu não li muito nessa primeira leva de sprint, eu li a introdução, capítulo 1 e capítulo 2, e eu demorei mais ou menos uma hora e meia. Então esse foi o meu período de sprint, porque tem muitos textos bíblicos, né? E ela fala algumas coisas aqui que eu não entendi muito bem de primeira, apesar de ser uma releitura, é sempre complicado para mim a forma como ela fala sobre o Espírito Santo. Dá a entender, a autora dá a entender que ela acredita na Trindade. E essa questão, esse é um ponto no qual eu não acredito. Eu não acredito que o Espírito Santo seja uma terceira pessoa. E sim o poder de Deus, a forma, o jeito que ele faz e usa de fazer as coisas que ele quer. Mas não vou entrar muito nesse assunto, não por agora. E ela falou aqui também na introdução, eu nem falei, né? Mas na introdução ela falou da gente conhecer a nossa alma, da gente entender e treinar nossa alma. Falou dos nossos sentimentos, para a gente deixar que o Espírito Santo treine os nossos sentimentos. Né? Falou da questão de que a língua expressa o que a gente pensa, sente e quer, que a mente diz o que a gente pensa, a vontade diz o que a gente quer e as emoções dizem o que sentimos. Então é uma introdução bem interessante. Tem textos também. Gente, eu já falei, minha memória é horrível. O texto base que ela usou, né, para ter esse raciocínio aqui na introdução. Então, todo começo de capítulo tem um texto base para o capítulo todo. E é dividido também por tópicos, eu não sei se eu posso chamar assim, mas que eles também têm a sua base bíblica, o raciocínio da autora. Então, por exemplo, aqui tem um tópico dentro do capítulo, tem um texto base, no qual ela vai raciocinar aqui, em cima do texto, e a opinião dela, o pensamento dela sobre o assunto. E voltando para a introdução, ela falou aqui, usou 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, não sei se vai dar para ver, mas no qual fala que a gente tem a mente de Cristo e tem os pensamentos, os sentimentos de Cristo também no nosso coração, Jesus. Quando a autora falou aqui da alma crucificada, nessa questão da crucificação é algo que eu também não... O nosso ponto, assim, meu e da autora, são diferentes, nossas crenças são diferentes. No decorrer do livro vai acontecendo várias coisas, mas isso eu já tinha em mente, né, que aconteceria, mas não atrapalha a minha leitura, porque como ela mesma, a autora mesmo fala no capítulo 1, que a gente deve saber no que a gente crê e se dedicar a isso. Então eu sei diferenciar essas questões, as opiniões dela, os conselhos dela não influenciam na minha crença, porque eu tenho certeza naquilo que eu acredito. Então, é isto, por enquanto, nessa questão de opinião, de alguma discordância que eu tenho com a autora. Não que eu discorde com ela, mas ela tem a opinião dela, a visão dela, a crença dela, e eu tenho a minha. E a introdução é bem simples, falar dessa questão da alma, do sentimento. A outra coisa, a questão da alma, né, de que ela deu a entender que o ser humano tem uma alma. Isso é algo que eu não acredito também. Eu acredito que o ser humano é uma alma. Ou seja, nós, a nossa essência, nós somos uma alma. Então, quando nós morremos, nossa alma também morre. Por quê? Porque nós somos uma alma. Tem a questão também de que não é porque eu acredito em tal coisa que eu julgue outras pessoas. Tá bom? Cada um tem o livre-arbítrio, tem o direito de acreditar em quem e em que quiser. Então, eu tenho meu ponto de vista e respeito quem acredita, quem tem outras religiões, outras doutrinas, enfim. Da mesma forma que eu respeito a opinião de cada um, a crença de cada um, eu espero que façam o mesmo comigo, tenham o mesmo respeito. Voltando aqui pro livro, no capítulo 1, é sobre aprendendo a falar a linguagem de Deus, que a autora falou sobre a gente falar para as nossas montanhas e não sobre as nossas montanhas. E aqui eu entendi de que ao invés de a gente falar sobre os nossos problemas, a gente deve falar para os nossos problemas. Ou seja, ao invés de a gente ficar reclamando, falando para todo mundo dos problemas que a gente tem, a gente deve falar para os nossos problemas, né? Lidar com eles com a ajuda de Deus, a ajuda de Jeová. Pra quem não sabe, gente, Deus tem nome, o nome de Deus é Jeová. Pois é, pode ser algo simples assim, algo tipo, como que tem gente que não sabe o nome de Deus? A gente tem sim, tem gente que não
sabe que Deus tem um nome, Deus tem. O nome de Deus é Jeová, eu acho esse nome muito bonito. O significado também é muito bonito. Enfim, eu mudo de assunto muito rápido, porque minha mente tá, ó, a mil. Falar para os nossos problemas. E é algo que me pegou muito, porque eu sou uma pessoa muito reclamona. Se tem uma coisa que, não que eu gosto de fazer, mas tem uma coisa que eu faço é reclamar. Então, qualquer coisinha, lá vai a Bárbara reclamar, eu reclamo muito. Então, é um assunto bem interessante que eu anotei aqui, né, de que é algo que eu devo colocar em prática, ao invés de falar dos meus problemas, ao invés de eu reclamar, eu tomar vergonha na cara e pegar os conselhos da Bíblia e colocar em prática, para lidar com os meus problemas. Aqui ela também falou da questão de um pequeno combo, que além da gente ter fé e perseverança, porque seguir o caminho de Deus, de Jeová, não é nada fácil. Então acontecem várias coisas no meio do caminho que te atrapalham a seguir, a você pegar a sua reta ali direto com Deus e seguir em frente. Por quê? Porque quanto mais você tenta se aproximar de Deus, mais Satanás tenta te afastar disso. Então ele usa as tuas fraquezas para fazer o que ele quer, para te impedir de seguir o caminho de Deus. Então, gente, a perseverança, a persistência é algo muito importante, porque não é nada fácil. Então, a autora falou também desse como, que além da gente ter fé e perseverança, a gente deve ser obediente e pedir perdão. Porque não adianta a gente falar, da gente ter fé e perseverança e não ser obediente e não perdoar. Obediência é um ponto muito importante, né, no nosso relacionamento com Jeová. E a autora usou o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 24 a 26, que é onde Jesus fala com a gente sobre essa questão da fé, da gente ter fé, da gente liberar a nossa fé. Que Jesus falou assim, que se você tiver fé, né, você falar para aquela montanha, levante e ande, a montanha vai levantar e vai andar, se você tiver fé. Então, as parábolas de Jesus, gente, só de lembrar eu sinto vontade de chorar, porque são muito emocionantes. Leiam a Bíblia. A Bíblia é um livro assim, maravilhoso. O melhor livro que você pode ler na vida é a Bíblia. Fala também da questão da importância da oração. A oração é um dos pontos mais importantes, além da fé, além da perseverança, da obediência e do perdão. Por quê? Porque a oração é um meio direto que você tem de falar com Jeová. Você conversa com ele através da oração. Não tem outra forma de você falar com Deus, é simplesmente através da oração. Então, Jesus falou sobre essa questão também, da importância da gente orar e orar com fé também. E Jesus fala também, nesse mesmo texto de Marcos 11, de que, eu tô pescando aqui, tá, gente? Porque tem vários tópicos. Que se a gente não perdoar, nós não seremos perdoados. Todo mundo, em algum momento da vida, passou por uma situação em que foi magoado, e que também magoou. Então é muito difícil, dependendo da situação que você tenha passado, é difícil você perdoar de coração uma pessoa, uma situação que aconteceu. Eu já passei por isso, o cabelo caiu. Então assim, tem situações do meu passado que eu não consegui perdoar de coração, sabe? Hoje em dia eu lido melhor, mas perdoar mesmo eu não consigo. Então é um processo longo, devagarinho, tem que ter assim muita paciência e persistência. Então Jesus fala sobre isso, de que a gente deve perdoar, porque se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados. Ah, Bárbara, então quer dizer que se eu não perdoar, a pessoa que me machucou, ela não vai me perdoar? Não, tô falando da questão de quê? Baseado no que Jesus falou, tá, gente? Lá em Marcos 11, 24, 22 a 26. Que lá no versículo 25, versículo 26, ele fala dessa questão. De que se a gente não perdoar quem matou a gente, Jeová não vai perdoar os nossos pecados. Porque a gente é pecador. A gente já nasce com pecado, digamos assim. Isso veio lá da criação de Adão e Eva. Então é como se Adão e Eva fossem uma forma de bolo. E essa forma acabou se amassando, né? Com tudo que eles fizeram, a forma se amassou. Então, tudo que veio depois deles, a descendência deles, veio dessa forma de bolo. Então, todo bolo que for feito nessa forma,
defeituosa, vai se tornar um bolo defeituoso, um bolo torto, né, faltando um pedaço. Enfim, se Deus, Jeová, que é todo poderoso, perdoa a gente todos os dias os nossos pecados, por que a gente, que é pecador, não vai perdoar um outro pecador? Não que eu tô falando que seja fácil, tá, gente? Porque não é nada fácil a gente perdoar, esquecer algo que magoou a gente, a pessoa que feriu a gente. Então, assim, se a gente não perdoar, nós também não seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial, Jeová. Então, a gente tem que perdoar as ofensas dos outros para que as nossas ofensas, os nossos pecados também sejam perdoados, a dicção indo embora, por Deus. E isso foi basicamente a introdução e o capítulo 1. Tem muita coisa, só que eu não vou me aprofundar tanto, porque assim, se eu falar de cada tópico, esse vídeo vai durar 2 horas de vídeo, porque tem muita coisa pra falar. E eu quero falar também do meu ponto de vista, sabe, do que eu acho. Enfim, por enquanto é só isso, eu já falei até demais, esse vlog eu acho que vai ficar enorme, pelo menos 40 minutos de vídeo. Então, agora eu li essas 3 partes, a introdução, capítulo 1 e capítulo 2, e um ponto que a autora frisa bastante é a nossa perseverança, da gente ter certeza naquilo que a gente crê, a gente se dedicar a isso e a importância de não desistir. Porque não é um caminho fácil, mas se a gente desistir, o nosso esforço não vai ter se adiantado de nada. Enfim, por enquanto é isso. Eu vou voltar a ler só amanhã, porque hoje eu vou precisar fazer outras coisas. Por enquanto foi isso. Esse é um livro muito bom, então leio, eu recomendo muito, apesar de só ter lido 3 capítulos, mas na verdade eu li 12 capítulos, né, porque eu decidi gravar esse vlog. Então assim, é um livro muito bom, cheio de conselhos maravilhosos. Aconselho você também, que não é crente, a ler, porque tem conselhos legais, pensamentos legais, opiniões legais, ensinamentos legais, várias coisas legais nesse livro, porque enfim, né, gente, quando a gente fala de Deus, a gente fala de coisa muito legal, muito interessante, e vários ensinamentos maravilhosos. Agora são umas 10h30 da manhã e eu tô na página 48 do livro. Eu queria ler mais, só que como hoje é terça, a minha rotina muda um pouquinho, porque à noite eu tenho reunião. Então, eu vou ter que dar uma pausa agora na leitura para poder fazer almoço, arrumar a roupa da reunião e marcar o meu estudo. Então, eu vou ver se hoje ainda eu consigo ler mais um pouco do livro. Eu queria muito continuar lendo, mas eu tenho que fazer as coisas em casa e arrumar meu cabelo também, porque a minha franja tá toda desgrenhada aqui. E agora pela manhã eu fiz um sprint de mais ou menos 30 minutos, só bem breve, que foi o período depois assim que eu amanheci, eu tomei um banho, aí antes de merendar eu já peguei o livro pra poder ler mais um pouquinho, né, pra adiantar a leitura e eu não demorar tanto pra finalizar o livro. Então agora eu vou só finalizar o almoço e também fazer a minha leitura matinal, a minha leitura bíblica devocional, né, da manhã, que já faz uns 3 dias que eu não faço meu devocional, então já é bastante tempo, né, pra mim. No caso, eu quero ter a rotina de ler a Bíblia todos os dias, então às vezes acontece, eu passar 3 dias sem ler a Bíblia, às vezes eu leio uma semana inteira, enfim, vai de dia a dia e rotina, né, que apesar de ser a mesma rotina, às vezes muda um pouquinho uma coisa e outra. Mas enfim, deixa eu parar de conversa e adiantar as coisas para poder ver se eu consigo ler mais ainda hoje. Consegui me organizar, arrumei a casa, marquei o estudo da minha reunião e ainda vai dar 4 horas da tarde. Faltam uns 15 minutos para as 4 horas, então eu tenho esse tempo livre. E ainda falta eu fazer a minha leitura bíblica, né, o meu devocional, como eu tinha comentado agora há pouco. Mas antes eu vou tirar um tempinho para poder ler um pouco mais do livro. Porque como eu vou sair umas 6h30 por aí, então vai dar tempo para eu ler um pouquinho do livro, fazer o meu devocional, me arrumar para a reunião, merendar, preparar a janta
Enfim, tem um tempinho aí de sobra, então vou aproveitar esse espaço de tempo livre. Poderei dormir, né, porque eu tô morrendo de sono, mas eu vou ler um pouquinho e eu acho que eu só vou conseguir ler agora de tarde mesmo, de noite. Provavelmente eu vou chegar cansada e só vou tomar banho, jantar e dormir. E aproveitei também e já ajeitei meu cabelo. No caso eu faço trança pra... de vez em quando, nem sempre, porque dá preguiça. Mas pra quando eu soltar, ele mais tarde ele vai estar todo ondulado, em vez de ele ficar todo liso. Então, daqui pra mais tarde eu vou tirar as tranças também, me arrumar. Enfim, toda a rotina que geralmente eu tenho numa terça-feira. Eu acho incrível como que o meu café tem gosto de qualquer coisa, menos gosto de café. Não era nem pra eu estar bebendo, né? Porque quando eu bebo café eu passo mal. Mas eu tô com muito sono, então acho que só um pouquinho não vai me matar. Eu li um capítulo e meio e vai ficar por isso mesmo, porque o capítulo 6 ele é enorme e, como eu falei, eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que fazer o meu estudo pessoal da Bíblia, minha leitura da Bíblia. No caso, eu terminei de ler Salmos e eu estava indecisa em qual próximo livro da Bíblia eu leria. Então, como eu já estou em Salmos, eu decidi ler Provérbios e Eclesiastes de novo, porque Provérbios é um dos meus livros favoritos. É um daqueles livros que te dá vários tapas na cara. Então, eu vou encerrar minha leitura por aqui hoje. Acho que já deu 4 horas. Provavelmente sim, já deu 4 horas. Então, amanhã eu continuo a minha leitura de Eu e Minha Boca Grande. Desconsiderem os gritos de fundo, mas é porque tem uma escola aqui do lado e as crianças estão gritando. Eu vou dar início aqui à minha leitura de Provérbios mais uma vez, que é um livro que eu gosto muito, o livro da Bíblia. E eu acabei de lembrar que eu tenho que terminar de tirar o esmalte da minha unha, né? Que ainda tá suja aqui de esmalte amarelo. Então eu vou ler um pouquinho da Bíblia, vou tirar o resto de esmalte que sobrou. Enfim, acho que aí já é o tempo de eu começar a me arrumar, preparar merenda, janta, pra poder sair e ir pra reunião. Tô pronta pra ir pra reunião. Eu queria levar o meu outro casaco, mas eu esqueci de lavar, então vou com a minha jaqueta mesmo. Então eu vou merendar antes de ir e eu volto amanhã com a outra parte do vlog. Voltei-me aqui pra atualizar vocês da minha leiturinha. Eu li do capítulo 3 ao capítulo 6, ou seja, façam os cálculos, porque eu não sei calcular. Enfim, gente, aqui no capítulo 3, como texto base, tem Romanos 4, Romanos 4,17, que diz que Deus chama à existência coisas que ainda não existem. E aqui nesse capítulo, a autora aconselha a gente a fazer a mesma coisa. Não é à toa que o capítulo se chama chamando à existência as coisas que não existem como se existissem. E aqui nada mais é de que a autora fala de que a gente tem uma prática de... a gente já faz isso, sem perceber a gente faz isso. Um exemplo que ela usou e que eu me identifiquei muito, que a gente tá em um momento muito bom na sua vida e você desconfia, tipo, nossa, isso aqui tá dando tão certo, alguma coisa vai dar errado pra estragar esse momento que tá muito bom. Isso acontece comigo, é algo que eu tenho assim em prática, infelizmente. Por exemplo, algo que acontece, agora nem tanto, porque eu tenho tentado melhorar isso aí, de que quando eu tô rindo muito com o marido, às vezes ele fica contando as piadas, eu fico rindo feito besta. Aí eu olho pra ele e falo, nossa, eu tô rindo tanto. Sabe o que isso quer dizer? De que daqui a pouco eu vou passar raiva, ou daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar triste. Mas quando acontecia, depois de eu rir muito, eu ficava esperando alguma coisa de ruim acontecer pra estragar aquela minha alegria, sabe? Então a autora basicamente fala sobre isso. Tô tentando falar rápido, mas eu tô cansando, né? Pobre da criança asmática. No capítulo 4 é Profetize seu futuro, que o
texto base é de Tiago 3:2. Então, a autora fala que as palavras são muito importantes e poderosas e seremos responsabilizados por elas. E é verdade, né, gente? Gente, como o livro fala, eu e minha boca grande. Então, aqui é basicamente você usar a sua boca de uma forma assim mais positiva. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo para controlar a nossa língua. Isso é uma verdade muito grande, porque, gente, se não for Deus, não será ninguém para ajudar a gente nessa questão da gente controlar a nossa língua e falar coisas boas, né? Preferir coisas boas. E a autora frisou também a questão de declarações negativas que a gente faz no nosso dia a dia e com o tempo elas podem acabar tendo efeito sim na nossa vida, né? Exemplos que ela usou, vários aqui embaixo. Aqui em cima também, que é algo que eu me identifiquei muito, que fala na questão da esposa e na casa, de que a gente não acha nada em casa, que a gente tá ficando é louca. No início do vídeo eu falei isso, né? Que eu tava ficando louca. Enfim, gente, talvez eu fique mesmo. Brincadeira. Então, por exemplo, isso sumiu da minha memória, parece que eu tô perdendo a cabeça, às vezes parece que eu vou ficar louca, minha cabeça não funciona direito, esqueço as coisas o tempo todo. Gente, eu falo tudo isso. Isso é indireto? Tudo bem, Jasmine? Isso é direto pra mim. Enfim, então a autora fala disso, de que a gente faz declarações negativas. Então, por quê? Ao invés de falar coisas negativas, fazer essas declarações negativas, por que a gente não inverte? E fala coisas positivas sobre nós mesmas, sabe? Sobre a nossa vida pessoal, financeira, no emprego, na família. Meus cabelos caindo tudo, eu vou ficar careca. Olha, ó, eu já tô falando coisa negativa. Um benefício adicional é que quando sou positiva, sou mais feliz e as pessoas gostam mais de estar perto de mim. Esse é o que a autora falou, tá, gente? Aqui. E isso é verdade. Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa chata, briguenta, que qualquer coisinha arranja briga por nada, sabe? Essa questão eu concordo com a autora, de que as pessoas gostam mais das outras quando a pessoa é mais positiva, mais feliz, enfim. Não que você nunca vai chegar numa pessoa que tá estressada, reclamando. Enfim, acho que deu pra entender o ponto, né, meus amores? Entendam, porque vocês já são mais crianças. Eu acho que não. Algo que a autora falou, aconselhou, e eu faço das palavras dela as minhas palavras. Eu nunca sei falar esse ditado. Gaste tempo com Deus. Separe um tempo especial para estudar a palavra. Descubra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então, se você for ler a Bíblia, analisar ela direitinho, estudar realmente sem julgar, sabe? Porque a Bíblia nada mais é do que a palavra de Deus. Então, como eu tinha falado, o meio de comunicação que você tem com Jeová é através da oração. E Jeová se comunica com você através da Bíblia, porque é a palavra dele. Então, eu aconselho também você a fazer isso. É bem interessante. É um livro antigo? É. Mas tem muitos ensinamentos, conselhos, assim, maravilhosos. Porque se não fosse a Bíblia, sinceramente, eu seria uma pessoa insuportável hoje em dia. Assim, só leiam a Bíblia. Estudem, leiam, conversem, falem sobre Deus para as pessoas. Isso é algo que ele quer também, que ele espera de você. Gente, leiam a Bíblia. Quando eu falo que a Bíblia é um livro maravilhoso, é porque ela realmente é. Sabe, uma coisa assim, sem palavras. É isso, gente. Eu só li até o capítulo 5, eu falei até o 6, mas só foi até o 5. Então, é isto.
É setembro e tá um calor muito grande. Eu não quero nem ver quando chegar outubro, novembro, porque esse calor vai durar até janeiro do próximo ano. Enfim, já tomei 3 copos d'água desse aqui hoje. Não aguento mais. Deu uma briga, tudo boiando dentro d'água aqui dentro. Terminei a leitura de Eu e Minha Boca Grande. Eu comecei ele dia 12, se eu não me engano, e terminei ontem, dia 29. Então hoje, dia 30, eu trouxe atualizações pra vocês do que eu achei da leitura, da visão da autora, enfim. Vou começar a partir do capítulo 6, porque na última atualização que eu fiz aqui, eu parei no capítulo 5, né? Então no capítulo 6, aqui começa, a autora fala da questão da gente não murmurar, porque isso não vai levar a gente a lugar nenhum. E se a gente louvar a Jeová, ser gratos, a gente vai ter bênçãos com isso. E o resumo do capítulo é basicamente o que eu acabei de falar, né? A gente não reclamar, não murmurar, porque isso não vai resolver os nossos problemas. Pelo contrário, a gente só vai ficar cada vez mais negativos em relação à vida e a tudo ao nosso redor. Então, a autora aqui, nesse capítulo, aborda esse assunto. E um exemplo bem lembrado que ela usou foi dos israelitas,
né, de que eles foi o povo escolhido por Jeová, Jeová tirou eles do Egito, cuidou deles, mas mesmo assim eles sempre procuravam o que reclamar, né? Seja, um exemplo assim era da comida, eles ficavam reclamando e até chegavam a falar, prefiro a comida do Egito, nossa, eu prefiro voltar pro Egito, sendo que lá eles não viviam bem, eles eram escravizados, mal tinha o que comer, né? E eles ficavam murmurando, sendo que Jeová dava, provia o alimento dele todos os dias, não era tipo um bife bem bom, bem gostoso, mas mesmo assim era um alimento que Jeová provia para eles, dava para eles, mesmo assim eles sempre procuravam alguma coisa para reclamar. Chegaram a um ponto de criar uma própria estátua para eles ficarem adorando a estátua. Enfim, então quando a gente reclama demais, sempre vê o lado negativo de tudo na nossa vida, ao nosso redor, seja das pessoas, nossa casa, nosso emprego, amizades, a gente vai estar agindo como os israelitas. A gente foca tanto naquilo que está dando errado que esquece de agradecer as coisas boas que a gente tem. É bem interessante, eu achei esse capítulo assim bem interessante. E falou também da questão que às vezes pedimos a Deus alguma coisa e quando Ele responde nossas orações, nos queixamos de ter que cuidar da coisa que pedimos a Ele. Está escrito aqui na página 67 do livro. E isso pode acontecer também, que a gente ora muito a Jeová pedindo alguma coisa e tudo é no tempo dele. Às vezes a gente ora e não acontece no momento que a gente quer. Pode acontecer semanas, meses ou anos depois aquilo que a gente tanto por a Jeová. E quando isso que a gente pediu a Jeová chega, quando esse pedido, nosso pedido é realizado por Jeová, a gente acaba reclamando. E aqui na página 70, a autora fala de que a carne procura razões pelas quais reclamar. E às vezes pode ser um pouco aliviador, essa palavra existe? Mas sim, pode ser assim, uma coisa boa, satisfatória, a gente reclamar, botar pra fora aquilo que a gente tá pensando, aqueles pensamentos negativos que a gente tá pensando. Mas isso pode não ser bom pra gente justamente porque a gente vai estar sempre reclamando, vendo o lado negativo das coisas, reclamando daquilo que a gente não tem, de que não conseguiu, ao invés de estar agradecendo por aquilo que a gente tem. Então, ao invés de a gente reclamar demais, ficar murmurando, é bom a gente procurar sempre agradecer, ser grata pelas grandes e pequenas coisas. E no capítulo 10 aborda sobre a língua difamadora, um texto base Provérbios capítulo 18, versículo 21. E eu vou frisar aqui mais um quote que eu marquei, né, uma frase, de que a autora disse que às vezes é difícil manter o controle da língua, ser positivo, louvar e glorificar ao Senhor, quando ao redor todos preferem ceder à murmuração, às queixas e a todo tipo de negativismo. E eu lembrei do texto de 1 Coríntios 15:33, que diz que más companhias estragam bons hábitos. É bom a gente sempre ter cuidado com as nossas amizades, com o contato que a gente tem com outras pessoas, né? Que tipo de pessoas são essas que a gente tem convívio, amizade, enfim. Ela até citou no livro dela, frase de outro livro, de que é terrivelmente difícil ser uma águia que voe alto quando você está rodeado por tantos urubus. Então, querendo ou não, amizades influenciam o nosso modo de pensar, de agir, enfim. Então, é algo a se refletir. Aqui também eu pensei bastante sobre isso, sobre as amizades que eu tenho. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês o resumo de cada capítulo, que assim que você ler, você vai entender o que a autora vai abordar durante o livro. O livro fala dessa questão de realmente você domar a sua boca e usar, né, as palavras para você proferir coisas boas, falar sobre Jeová, usar os conselhos da Bíblia, colocar tudo em prática, né, ao invés de você ser aquele crente que só escuta, né, cobra dos outros, mas não faz nada. Igual o texto de Mateus, né, que fala que ao invés de você tirar a trave, o cisco do olho do seu irmão, você deve primeiro procurar tirar o cisco do seu olho. Então, basicamente, eu acho que esse texto de Mateus resume bem. Deixa eu só ver aqui qual é o texto.
Acho que esse texto de Mateus resume bem esse livro, né? Da gente sempre procurar melhorar a nós mesmos do que estar sempre julgando os outros. Livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Fala dessa questão da gente olhar para nós mesmos, procurar melhorar os nossos defeitos, assim, né? Melhorar o defeito, se existe, do que tá procurando defeito ali no seu irmão, né? No seu próximo. Então, assim, é um livro muito bom, muito interessante para quem é cristão, para quem tem interesse nisso. É um livro bem interessante, principalmente essa questão da gente controlar nossa boca. Eu ganhei esse livro, né? Sempre que eu abro ele no final, tem um recadinho, que não vai dar pra ver. Tá um pouquinho apagado aqui por causa da fita, mas ainda dá pra ler. Tem um recadinho que a Elza deixou pra mim, eu amo esse recado. Porque tem várias citações, referências de que eu gosto. Ai, enfim, sai. Te amo, Elza. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de conhecer um pouco mais da Bíblia, sobre o que ela fala, a minha opinião também, a minha visão sobre certos assuntos. Aos poucos eu vou pegando o costume de fazer vlogs, enfim, esse ficou enorme porque assim, por mais que eu tente, eu não consigo fazer vídeos curtos, é muito complicado pra mim, porque quando é um assunto que eu gosto muito de falar sobre ele. Então eu queria muito ter abordado sobre mais coisas desse livro, mas infelizmente esse vlog eu acho que já tá com 50 minutos. E espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E se você já leu ou tem interesse de ler esse livro aqui, me conta aqui nos comentários o que você achou sobre ele, o seu ponto de vista também, se os conselhos que a autora deu aqui, baseados na Bíblia, foi de ajuda pra você, se você realmente conseguiu colocar em prática. E se você gostou do vídeo, além de comentar, você curte também, comenta bastante aqui embaixo, que eu vou gostar muito de conversar com você. Compartilha para alguém, algum amigo, familiar que você acha que vai gostar desse vídeo e que pode tirar bastante proveito e até ter uma indicação de livro, né? Também. Então, vai ter outros vídeos, outros vlogs, não só de livros de não ficção voltado pro lado cristão. Vai ter outros livros sim, de não ficção aqui no canal, spoiler do próximo vídeo. Vai ter outro vlog de leitura, mas livros de ficção também, livros de romance, livros de suspense, porque eu gosto muito de ler, e não só livros de não ficção. Então, de novo, se você gostou do vídeo, curte bem muito aqui embaixo, deixa o comentário, vamos conversar um pouquinho aqui, e compartilha para pessoas que você acha que vai gostar, e gostaria de ouvir sobre algumas mensagens da Bíblia. Então, tchau e até o próximo vídeo!